Good afternoon, students and teachers. Boa tarde, estudantes e professores. Welcome to another English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês, 9th grade, nono ano. Today with me, Ed. Would you like to say hi, Ed? Hello everybody, I'm Ed, I'll be the moderator today in the class. So Ed seria o moderador na aula, tudo que vocês falarem aí. No chat passarei para o João. That's it. So let's make him work a lot. Vamos fazer o Ed trabalhar bastante, interajam muito, que ele vai ler e passar tudo para mim. Belezinha? Então, vamos começar aqui com a nossa aula de hoje. O título está aí na tela para vocês, ó. Respect. It's good and I like it. Ok, respeito é bom e eu gosto. Polêmico, hein? Já. Isso é bom, né? Vamos ver o que vai rolar nesse respeito aí, o que na verdade a gente está querendo dizer com isso aí, tá bom? Fazendo uma pequena revisão daquilo que a gente viu a aula passada, tá lá, o Ed me ajuda aqui. Sure. Last class we recognized vocabulary about food. Na aula passada nós reconhecemos vocabulário sobre comida. We read and understood a review of a dish. Nós lemos e entendemos uma resenha de um prato. And we proposed a review of a dish as a piece of writing. Nós propusemos uma revisão, uma crítica ou resenha de um prato como uma escrita. That's it. Então, na verdade, assim, no final da aula passada a gente fez essa proposta para vocês, né? Tentarem escolher um prato aí e fazer uma resenha, explicando a opinião de vocês, explicando como é que esse prato é feito e assim por diante. Tinha um modelinho que a gente usou na aula. Então, vamos lá. For this class you will need... Para esta aula você vai precisar your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta, um lápis and your booklet. e o seu caderno do aluno volume 1. That's it. A gente está trabalhando aí com a lição 3, adaptada também. QR Code está aí, não tem o caderno ainda. Baixa em PDF, vai acompanhando. Lembrando que aqui a gente não usa o caderno à risca, a gente vai se guiando por ele, a gente trabalha as habilidades, mas a gente não segue tudo que está lá página por página, exercício por exercício, porque não cabe no modelo que a gente tem aqui, tá bom? E falando das habilidades, enquanto vocês pegam aí o material, o Ed vai passar para a gente as habilidades aqui, mas não precisa ler tudo não, Ed, só ler aquela segunda ali que a gente vai trabalhar bastante hoje. Ok. Empregar de modo inteligível os verbos should, must, have to, may e might para indicar recomendação, necessidade, obrigação e probabilidade. Exato. Nessa aula a gente vai trabalhar aí bastante com should, have to e must e com o texto também. Então a gente vai conseguir ler um texto, entender e depois, quem sabe, produzir algo parecido, tá bom? Então, by the end of this class, the students will be able to Ao final desta aula, os alunos serão capazes de read and understand a text about communities, ler e entender um texto sobre comunidades, notice and use modal verbs should and must, perceber e usar verbos modais should e must, make a poster as an after-class activity. fazer um pôster como atividade após a aula. Perfeito. Então é isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Vão acompanhando, vão seguindo aí. Pintou dúvida, vai escrevendo no chat. O chat já está aberto. A gente está recebendo aí vários good afternoons, não é isso, Ed? Good afternoon para Isso, então, José Carlos. good afternoon para todos. Quem é a escola aí? Qual é a escola? Tem várias escolas, tem o pessoal de Marília, tem o professor José Carlos, tem o pessoal da escola Celso Abade Mourão de São José do Rio Preto. Perfeito. Todas as caravanas aqui, né? Ótimo. Então, vão participando aí. Se vocês conseguirem, professores, mandarem os nomes dos alunos também que estão dando as respostas, facilita bastante para o Ed poder mandar aqui para mim. Tá bom? E a gente vai começar com uma interação hoje e ela está em português para vocês. Quer dizer, a instrução está em inglês, mas o que vocês têm que enxergar ali está em português. Então eu vou ler para vocês, a gente vai traduzir e aí vou dar um minutinho para que vocês interajam no chat, tá bom? Na tela está lá marcando assim, ó. Take a look at these word clouds. Olhe para essas nuvens de palavras. Choose the one that best defines the word community in your opinion. Escolha a que melhor define a palavra comunidade na sua opinião. Então, se vocês perceberem, na sua opinião, yes? Era para traduzir community? Não, sem problemas, okay. Tá certo. Relax, no problems. Então, a ideia aqui é justamente que vocês olhem as duas nuvens. Se vocês perceberem, as palavras ali, elas estão em português. Tá? Então, na primeira, por exemplo, a gente tem lá grupo, conflito, coletivo, empatia, mediação, união. E na segunda, a gente tem separação, interesse, indivíduo, conflito, competição, divisão. São palavras aí que definem a palavra community. Vamos ver se é isso mesmo? Né? Então, você vai escolher a melhor nuvem aí para identificar a melhor nuvem que defina a palavra community, comunidade. Beleza? Um minutinho, mandem no chat, daqui a pouco a gente volta. We're pretty close.
Ok, João, most of people said number one, a grande maioria falou o número 1. Luiz Gustavo, Vitória, Pro Marineide, o André Vinícius, na verdade, o Nicolas, a Pro Michele, Hugo Dói, everybody number one. Number one, legal. E eu vi aqui que alguém escreveu, perdi o nome porque passou muito rápido, que a palavra community acaba sendo aí algo parecido com coletivo, né? Então, community, coletivo, legal. Então, a número 1 acaba expressando um pouco melhor o que é uma comunidade. Não podemos deixar de dizer que, às vezes, alguns conflitos existam, não é isso, Ed? Até o Renan perguntou aqui no chat, mas conflito se encaixa? Ah, tá vendo? Então, conflito acaba existindo, que acaba melhorando a união da comunidade, né? Quando eles lutam por um bem comum, vai sempre existir um conflito para chegar numa resposta final, o que é interessante. Eu acho que um conflitinho, de vez em quando, ajuda um pouco. As trocas de ideias. Uma vez, não, eles estão muito novos para ler Aristóteles. Ok, as trocas de ideias aí. Mas vamos lá, a gente trabalha um pouquinho com isso. Bom, o que a gente vai fazer aqui, na verdade? A gente vai ler esse texto que está super grande, dá para enxergar, o Ed vai ler tudo para a gente. Com certeza. Né? Não, então, o texto aí, ele está meio pequenininho, mas não se preocupe que a gente vai dividir esse texto. Tá? Então fiquem tranquilos. Só o título que está aparecendo ali para a gente, ó, ele está um pouco maior agora nesse slide, então dá uma olhada. Ó. These words appear in the text, the importance of having strong communities. Essas palavras aparecem no texto, a importância de ter comunidades fortes. Which we are about to read. Que nós vamos ler. Match each word or expression with its translation. Relacione a cada palavra ou expressão com a sua tradução. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, antes de ler esse texto, eu já sei sobre o que o texto é. Né? A gente acabou de falar para vocês aí que o texto é sobre a importância de ter comunidades fortes. Então, eu já sei sobre o que é o meu texto. Meu texto é sobre isso aí, comunidades fortes e a importância delas. A gente vai trabalhar com 5 palavrinhas que aparecem no texto antes de ler o texto, para que vocês associem com a tradução. Tudo bem? Então, essas palavras vão acabar ajudando a gente a entender o texto melhor quando formos ler, tá bom? Então, na tela para vocês está ali, ó, 1, 2, 3, 4 and 5. A gente vai só ler, né, sem dar a tradução, porque o trabalho deles é justamente juntar com a tradução. Depois que a gente voltar do chat, aí a gente fala tudo para vocês. Então, vamos só repetir, Ed, para pegar a pronúncia. Eu leio, você repete, o povo repete em casa, daí eu dou 1 minuto para vocês. That's it. Employment. Employment. Support. Support. As though. As though. Ourselves. Ourselves. Goal. Goal. Ok, então o seu objetivo agora é juntar com as outras palavras que estão à direita, tá? 1 minuto a gente volta. Go there. Olha só, João, a grande maioria, most of people said 5, 4, 1, 3 on. O pessoal da EE, Frie, Bolinha, Juliano, Pablo, a Sofia e o Ademauro. E tem gente que colocou a tradução também, escreveu também as palavras e colocou a tradução para praticar. Deu para escrever tudo isso aí, isso é bom. Tá lá na tela para vocês a resposta. E agora sim, a gente vai ler e traduzir, tá bom? Então, ó, number 1, employment. Emprego. Number 2, support. Era torcer, apoiar. As though, number 3. Como se. Number 4, ourselves. Nós mesmos. And number 5, goal. Objetivo, meta, objetivo. That's it. Meta, objetivo, meta, objetivo, meta. That's it. Goal. É isso aí. Então, agora sim, agora a gente vai ler o texto, que eu também dividi para vocês em 2 partes, para que ele fique maior na tela, e a gente vai fazer algumas tarefas com esse texto, tá? A primeira parte do texto, o que vai acontecer? A gente vai ler, por enquanto, sem se preocupar muito em entender tudo que está lá.
vocês vão dar uma passada de olho no texto para tentar encontrar os verbinhos que estão nele no presente simples. A gente vem estudando o que é presente simples, né, Ed? A gente trabalhou aí, acho que 3 aulas aí, o que é o Simple Present, trabalhamos Simple Present for Narratives, nas narrativas também, e agora a gente tem um texto, e nesse texto tem vários verbos no Simple Present. Vou dar 1 minuto para que vocês leiam. Lembrem, o objetivo agora não é entender tudo que está escrito ali, é só encontrar os verbos no presente. Vão escrevendo no chat, daqui 1 minuto a gente volta. Go there, have fun. Se divirtam lá. Só, João, a gente tem aqui o agora o Edicalex, have, aqui acho que faltou alguma palavra, tem o support, enjoy, a Cristiane respondeu have, o Caio da Proluciana respondeu make, a Usana have, fins, tem fins aí? Acho que era finds, hein, João? Find. Ah, finds, ó. Support, e acho que o autocorretor não está sendo legal com o pessoal. Tem like, are, makes, tem um autocorretor aqui. Mas o pessoal foi no... A maioria colocou have, find e make também. Ou makes. Legal, daqui a pouco a gente vai traduzir o texto inteiro, então relaxa, a gente já vai falar para vocês. Perfeito, era isso mesmo, encontrar esses verbos que estão ali no presente. Eu tenho que saber localizar e tenho que entender que isso aí está no presente. Vou usar algumas dicas para entender o porquê. Então, vamos trabalhar com ele agora na tela para vocês. E a gente vai lendo, traduzindo e trabalhando esses verbinhos que aparecem aí. Deixa eu mudar a minha caneta aqui para poder ficar no marca-texto e a gente vai trabalhar. Então, ó, we have communities in our friends. Então, nós temos aí, ó, comunidades em nossos amigos. E aí, pessoal, lembra que a gente pode usar as palavras cognatas para nos ajudar a entender o texto. Então, communities, a gente já trabalhou no título da aula e é uma palavra cognata também, né? In our friends, que é uma palavra que a gente conhece bastante aí, ouve. Our families, outra palavra cognata bonitinha aqui, ó, nossas famílias. And our employment, no nosso emprego, no nosso trabalho. Né? A gente fez isso no exercício anterior. Our neighborhoods, essa palavra é bonita, né, Ed? Palavra grande. Se a gente cortar a palavra, fica mais fácil de entender, né, João? Isso, ó. Põe aqui no meio, neighbor, que é vizinho, neighborhood, vizinhança. Então, no nosso bairro, na nossa vizinhança, essa palavra está aqui. And in so many other places. E em muitos outros lugares. We find, mais um verbinho aqui no presente, ó. Nós encontramos community, comunidade, in the sports teams we support, nos times esportivos que nós... Olha que legal o verbo support aqui, Ed. Ele entra como o verbo torcer, não é isso? Então, para os times que a gente torce... Or the artists we enjoy, o verbo enjoy está no presente, significa os artistas que nós apreciamos, even the food that we like, até mesmo na comida que nós gostamos. Like está aqui, o verbo gostar. Having a sense of community unites us. Então, ter esse sentido de comunidade nos une. Olha o verbo unite aqui, parecido com o português também. Being a part of a community can make us feel as though we are a part of something greater than ourselves. Então, ser parte de uma comunidade faz com que nós nos sentimos como se nós fôssemos parte de algo maior do que nós mesmos, né? A palavra ourselves que a gente viu lá antes de ler o texto. It can give us opportunities to connect with people. Ele pode nos dar oportunidade para se conectar com pessoas. To reach for our goals, para atingir os nossos objetivos, as nossas metas.
And it makes us feel safe and secure. O verbo make aqui também no presente, a letrinha S, porque ele vem desse it que está aqui. Então, it makes us feel safe and secure. Nos faz sentir aí seguros e também protegidos. Certo? Então, quando a gente tem essa combinação aí de safe and secure, elas são palavras sinônimas em inglês e é muito comum a gente usar isso em inglês, palavras sinônimas, para reforçar o sentido de segurança, né, de estar ali protegido, ok? Então é assim que funciona. Primeira parte do texto, acho que ficou tranquila, né, Ed? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação? Sound and clear. Reforçando a sua safe and secure. Sound and clear, ok, ótimo. Mas olha só, João, você pulou ali no it can give. Ah, ok, legal. Por que não está no presente esse it can give? Perfeito, ó. Na verdade, aqui o que a gente tem? A gente tem o verbinho can, que é o modal, né, um modal, e esse verbo give, ele está aqui na forma básica dele, não significa que ele esteja no presente, é a forma básica, que vai ser uma pergunta que vai surgir daqui a pouco na aula. Então, se você percebeu na pergunta que o Ed fez agora, a gente já entregou para você uma resposta lá. Então, vamos ver se você consegue ver como é que funciona. E a pergunta da tarefa também, que vai estar no ar depois da aula, também tem algo parecido com isso. Ok, vamos seguir para frente com a segunda parte do texto, ela é mais curtinha. Então, o que vai acontecer? A gente vai ler com vocês essa parte agora e já traduzir. E a parte que está meio que cor que aquela ali é de salmão, um salmãozinho ali, vai ser a pergunta de vocês. Então vamos ler aqui o texto e depois eu vou dar um tempo para vocês responderem as duas perguntinhas que estão ali. Então vamos lá, Ed. Você quer ler o texto para a gente? Sure. Read the second part of the text on page 70. Leia a segunda parte do texto na página 70. A strong community provides an environment of safety and security. Então, uma comunidade forte, ela fornece um ambiente seguro e também protegido. You should feel secure in your own neighborhood. Você deveria se sentir seguro na sua própria vizinhança, no seu bairro. You should feel secure that your city is protecting you and that your neighbors are looking out for you. Então você deveria se sentir seguro que a sua cidade está te protegendo e que os seus vizinhos estão looking out. Essa expressão é bem legal, né? Looking out for you significa cuidando de você. Bem legal isso, né? Então, looking out for someone significa cuidar de alguém, no sentido realmente de tomar conta, né? De ter esse carinho de olhar pelo outro. Bom? E agora, sim, na parte salmão, a gente tem a perguntinha. Let's focus on the highlighted expressions. Vamos prestar atenção. Oh, sorry. Isso, nas partezinhas amarelas a gente vai prestar atenção. Letter A. In the passages, the use of should expresses a. Pode traduzir, Ed, please. Na passagem, nos trechos, o uso de should expressa a ideia de suggestion, sugestão, possibility, possibilidade. After should, we use the base form or the past form of the main verb. Depois de should, a gente usa a forma básica ou a forma do passado do verbo principal? Legal, então tá aí pra gente, ó. Vocês vão ter um minutinho para poder mandar lá a resposta da letra A. Você vai escolher ou suggestion or possibility e a resposta da B, base form or past form. Vamos lá? Um minutinho e a gente já volta. Olha só, João, a grande maioria respondeu suggestion, por exemplo, a Luísa da Propriscila escreveu suggestion e falou também que a gente usa o base form depois do should. Perfeito, isso mesmo, ó. Vamos dar uma olhada no que acontece, está aí na tela para vocês. Então, a respostinha da A está ali, ó. In the passage, we use should to express a suggestion. Então, a gente usa o should para expressar uma sugestão. E na letra B, depois do should, after should, we use the base form. Então, a gente usa a forma básica do verbo, não a forma no passado.
Tranquilo? Então, essas são as regrinhas aí de como usar esses modais, né? O should, que apareceu ali, e agora a gente vai ver aquele outro modal que a gente falou no início da aula, aquele must lá. Então, presta atenção nesses títulos de livro, nessas capas de livros que a gente tem aqui, e vamos tentar entender o que está escrito nela. Eu ampliei para a gente conseguir ler um pouco melhor, né? Porque ali embaixo está muito pequenininho. Então tá aí, ó. What communities must do to raise caring and responsible children and adolescents? O que as comunidades O que as comunidades devem fazer para criar crianças que se importam e responsáveis e adolescentes também. As crianças e os adolescentes também. E o livro 2 já está grandinho ali, mas eu ampliei um pouquinho mais para a gente ler. Então, why we have to stay at home? Por que nós temos que ficar em casa? Ok, essa está bem atual, né? A gente tem que ficar em casa mesmo, ok? Então, ó, tem duas aí para vocês e a gente vai trabalhar nelas, tentando entender também o que significa. Como a gente fez com o should, a gente vai fazer igual agora com o must e com o have to, tá? Então, no primeiro livro que aparece para vocês, ó, e agora o chat vai ficar aberto, vocês já vão respondendo aqui e o Ed vai passar para mim, eu não vou dar o tempinho não, tá? In Book 1, the use of must in the title indicates a possibility or an obligation. Então agora vocês só vão ter que escolher, né, porque é a mesma coisa que a gente já traduziu. Então vocês só vão escolher, indica possibilidade ou indica obrigação? Vamos lá? Ed, vamos ver o que já tem aí. Já temos resposta aí da pessoa Melissa, Adriana, Renata respondendo obligation. Obligation? Legal, obligation. Então, ó, must vai indicar obligation. O should, uma sugestão. O must, uma obrigação. E é isso que a gente tem que entender dos usos desses modais, tá bom? Vamos ver o próximo agora. Tá ali a outra capa de livro, ó. In Book 2, the use of have to in the title indicates. Então, o uso indica o quê? An ability, uma habilidade, or an obligation, uma obrigação. E aí, Ed? Vai subir? Agora eu não sei se o pessoal tá na outra ou tá na mesma, mas tá todo mundo subindo aqui. Obligation também. Obligation. An obligation. É isso mesmo. Perfeito. Então, quando a gente fala de have to e must, eles são sinônimos no uso. A gente usa esses dois aí para falar de uma obrigação, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho mais e agora sim eu vou dar um minutinho para vocês no chat para completar essas três frases que estão ali. A primeira vocês vão completar com have to e um dos verbos lá em cima, o listen, obey or think. A segunda com o should, também usando listen, obey or think. E a terceira o must, também usando listen, obey or think. Não vamos traduzir agora porque o objetivo é que vocês entendam cada um dos desenhinhos, né? E completem a frase. Beleza? Então, vamos lá rapidinho com vocês aí. A gente já volta. 30 segundinhos. Estamos de volta. Olha só, João, a gente tem aqui, a Luísa respondeu a letter A, we have to obey. A Edical respondeu B, should listen. Ok. E a gente está aguardando aqui a C. O pessoal ainda está... Ainda não. Norieta. Tem problema. Como o nosso tempinho está acabando, vamos lá, porque senão não vai dar tempo de cobrir essas respostas aí para vocês. Então, na tela está aparecendo... Ed, lê para a gente, por favor. Ok. We have to think about safety at all times. Nós temos que pensar sobre segurança todo o tempo. Letter B, we should listen to our parents. Nós deveríamos ouvir os nossos pais. E a letter C, que a Flaviane acabou de responder, we must obey the laws. Nós temos que obedecer às leis, certo? Então, os três usos aí do must e do should para vocês junto com o have to também. Legal? Então, o que vocês podem fazer aí para uma próxima oportunidade ou para compartilhar com os professores na escola de vocês? Um pôster, ok? Está aí na tela para vocês. Tentem fazer um pôster aí sobre o respect in our neighborhood, ok? O respeito aí na nossa vizinhança, tá bom? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham curtido a aula. Não se esqueçam aí de avaliar pelo QR Code. E Ed, está na hora de falar tchau.
See you. Bye bye. Bye, everybody. Have a nice week. See you next week. Okay? Bye bye.